Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Esta é mais uma Live FG, no dia 21/9/2023. Sejam todos bem-vindos, compartilhe esta live. Nós teremos um assunto maravilhoso aqui, para que você possa entender realmente as Escrituras como ela é, e ver a revelação das Escrituras. Esteja conosco até o final desta live e compartilhe. Irmão Fabrício. Pois não, irmão, Deus abençoe. E também a todos os nossos irmãos que acompanham, têm acompanhado, são nossos assíduos ouvintes, né, da Live FG. Muito bem dito pelo senhor, nós estamos aqui há algum tempo já, e todo o início da programação, né, da live, nós temos dito isso, que nosso compromisso é com Deus, e estamos aqui para mostrar às pessoas aquilo que temos aprendido de Deus, através do mensageiro da era de Laodiceia, né, o profeta irmão Branham, essa mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é um privilégio nosso de ter o nosso entendimento aberto e ter conhecido isso, e poder compartilhar com mais alguém, mostrar as verdades bíblicas, infalíveis promessas de Deus. Sei que temos sido abençoados com isso, porque ao poder compartilhar com as pessoas, também aprendemos, né? Nós somos donos da verdade, estamos aqui para mostrar o que Deus tem nos revelado, então podemos ser uma bênção para as pessoas. Deus possa continuar nos ajudando mais uma vez nessa noite, nessa hora que essas pessoas forem assistir, possam assistir em oração e possa ter o entendimento aberto e ser abençoados. É a nossa oração, nosso pedido a Deus por isto. O tema hoje é sobre gerados, nascidos, abortados e prematuros. Nós queremos falar sobre isto no âmbito tanto natural quanto espiritual. Nós vamos mostrar que existe estas quatro coisas, tanto no âmbito natural, na vida natural, quanto também no espiritual. Então, falando no âmbito natural, nós sabemos que o aborto o profeta diz para nós que você tira uma vida, aquela vida não tem como se defender, é uma barbaridade, é uma crueldade muito grande você tirar a vida de alguém quando aquela pessoa indefesa não tem condições de se defender. Tirar a vida em qualquer hipótese é errado, porque a Bíblia diz não matarás. Mas quando você é capaz de tirar uma vida daquele que não pode se defender, não pode fazer nada, isto mostra a crueldade que existe na pessoa. É uma vida indefesa que não pode se defender. Cadê os direitos humanos aí? Não se falam tanto em direitos humanos. Onde estão os direitos humanos agora quando você é capaz de tirar uma vida, quando aquele inocente que não fez nada contra você, não cometeu nenhum crime, é capaz de tirar a vida dele quando ele não pode fazer nada. Agora, veja só, muitas pessoas dizem assim, é uma questão de saúde pública. Ora, o Ministério da Saúde, ele tem um lema que diz assim, o que é o Ministério da Saúde? É para proporcionar boa qualidade de vida para as pessoas. Quando diz que você tem que proporcionar boa qualidade de vida, você não pode tirar a vida. Você não pode tirar a vida. Se proporciona boa qualidade de vida, então você não pode oficializar isto, o aborto, para poder tirar a vida. É uma contradição muito clara. Outros dizem assim, questão de saúde pública jamais pode ser isto. Outros dizem é o controle de natalidade. Jamais. Esta não é a forma que Deus deixou para se controlar a natalidade. Isso aqui é outro assunto, mas controlar natalidade tirando uma vida jamais pode ser. Jamais pode ser controle de natalidade. Então veja bem, que a gente entende uma coisa. Eu não vou ser um ativista agora contra o aborto, está agora fazendo ativismo. Não, porque eu sei que toda criança que virá ao mundo, Deus vai trazê-la ao mundo, ninguém vai impedir. Aquelas que serão abortadas, Deus sabe
Deus sabe o que ocorreu, Deus sabe tudo, Ele está no controle de tudo. Então eu tenho que confiar que Deus controla todas as coisas. Agora, se me perguntar se eu sou contra isso, claro que sou, porque está mexendo na vida. E a Bíblia diz, não matarás. Então nós estamos a favor da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia, com as Escrituras. Agora, que eu vou lutar e agora fazer cartaz e propagar isso e aquilo, não, porque eu tenho que confiar em Deus e Ele está no controle de tudo. Uma vida que Deus queira que ela venha ao mundo, ela virá. Pode as pessoas tentar tudo, mas aquela vida virá ao mundo. Ao mundo. Agora, isto é claro, que nós estaremos sempre contra mexer em uma vida que está ali, um indefeso que não pode se defender. E aí as pessoas vão lá e fazem isso. Aquela mulher que lutava, aquela mulher que era pró-aborto, quando ela viu como a criança era abortada, ela deixou aquilo. Aquela mulher era feminista, aquela mulher deixou aquela vida de feminista, se casou, teve várias filhas e depois ela fez uma associação, irmão Fabrício, agora contra o aborto. Porque ao ver a criança tentando se defender, mesmo ali dentro, tentando fazer alguma coisa para não sofrer aquilo, ela viu que aquilo era uma barbaridade, era uma crueldade tão grande. Ela deixou de ser feminista, ela deixou de ser a favor do aborto e montou agora para ela uma instituição contra o aborto. Então pense bem antes de fazer isto. Agora, uma coisa é certa, e nós estamos convictos disto, que as pessoas que uma vez praticaram isto, mas se elas se arrependerem dos seus pecados, elas têm o perdão dos pecados. Como aquela mulher que falou para o irmão Branham assim, ela disse que pensava que o aborto era o pecado imperdoável, porque ela tinha praticado tanto aborto de outras mulheres que ela sentia mãos frias de crianças passando pelo cabelo dela. Então, o irmão Branham disse, mas isto não é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é você não crer, é você morrer sem crer nesta verdade, nesta palavra, morrer sem crer em Cristo, sem aceitar, sem recebê-lo como seu Salvador. Isto é o pecado imperdoável e não tem perdão. Mas qualquer outra coisa que você pratique, ainda há tempo de se arrepender. Há 2 dias que não existe salvação. Quais são? O ontem que já passou e o amanhã que é incerto. Mas o dia da salvação é hoje. E se você se arrepende hoje, você tem salvação hoje. Irmão Fabrício. O Brasil, né, o mundo está nesse assunto aí do aborto, né, mais agora as nossas leis querendo julgar, liberar, né, isso aí, né, complicado, né, para o nosso país. Uma cristã sabe que isso é um crime, né, um cristão sabe que isso é um crime, e as leis deviam punir severamente tais pessoas. Um cristão jamais faria isso, eu creio que não. Porque se houve um erro ali, né, se houve uma coisa que não estava programado, um erro, a criança não tem culpa, né? A criança não tem culpa, são os pais. E há tanto isso na Terra hoje, né? Pais que na hora de fazer, todo mundo está aí, né? Mas na hora de assumir a responsabilidade de uma criança que está para nascer, tudo isso, aí bate o desespero. Mas que tal pensar antes, né? Que tal pensar antes, e tantos casos de adultérios e tanta coisa ruim que acontece, e a criança não tem culpa, o bebê não tem culpa, aquilo não é uma vida à parte da mãe. Então a gente se frisou muito bem, e quantas pessoas não fizeram isso, né? Mas tem uma oportunidade de acertar com Deus rapidamente. Se uma mulher que fez isso, ou um pai que incentivou uma mãe a fazer isso, a culpa é muito grande se ele morrer nessa condição. Mas, biblicamente falando, isso é horrível, isso é terrível, é crime, é um assassinato, e se a pessoa morrer dessa maneira, sem arrependimento, ele com certeza irá ser punido por isso.
será punido severamente, porque é uma morte, é uma vida que foi ceifada, ainda mais, como o senhor disse, que é sem defesa, né? E a vida começa na concepção, né? Agora, o lado da esquerda, né? Eles querem... É complicado isso aí, é um debate, né, de saúde, é uma coisa mais, biblicamente falando, não há como se defender o aborto de maneira nenhuma. Não tem como. De maneira de hipótese nenhuma. Aquela vida não pode ser punida com um erro, mas outro erro, né? Porque houve um erro aqui, houve um estupro, houve qualquer coisa assim, você vai ter que resolver com outro problema, uma morte de um inocente, se torna muito pior do que era. Então, irmão, creio que é indiscutível, né? Como tu disse que é mal e é horrível para Deus isso. Lá na lei dizia assim, que se acontecesse isto, deveria pagar vida por vida, né? Então, Pois é, o pai hoje... Isso. Hoje mulher, nós vamos ler aqui, nós vamos mostrar aqui em Êxodo como Deus falou para Moisés lá. Então, mas as pessoas hoje acham que pode tirar uma vida, cometer um crime e está tudo bem, oficializar o crime, né? Colocar em pauta para que seja liberado a prática do crime. E outra coisa, a prática do crime de quem não tem condições de se defender. É isso. Aí é mais horrível ainda. Mas nós vamos falar aqui também no âmbito espiritual, que existe isso também no âmbito espiritual. Eu quero colocar aqui, eu vou colocar meu primeiro slide aqui para explicar com a mensagem do profeta o que ele nos ensinou aqui claramente sobre isto. E aí nós vamos detalhar isso no âmbito espiritual também, que é claro para nós. Olha só. Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente ver claramente. Muito bem. Primeira mensagem que eu tenho aqui, que o profeta falou para a gente, é o seguinte. Depois vou aparecendo aqui os slides, vou mostrando aqui uma mulher grávida, e a gente vai entendendo. Olha só. O profeta disse assim para nós. Deixa eu puxar aqui. O Espírito Santo, você está crendo na vida eterna. Mas quando o Espírito Santo chega, aquilo é vida eterna. Você está crendo. Você é gerado do Espírito em santificação, mas nunca nascido do Espírito até que o Espírito Santo entra. Isto é correto. Um bebê recebe vida no ventre da mãe. Os pequenos músculos estão se agitando. É uma vida, porém é uma vida diferente de quando ele respira o sopro da vida através de suas narinas. É diferente. Isto é o que é. Agora veja, deixa eu explicar aqui claramente. Eu vou colocar aqui uma mulher grávida. E eu vou colocar aqui a igreja, porque mulher na igreja. Aí eu vou explicar aqui para vocês, para a gente entender. Olha só. A palavra gerado é diferente de nascido. Nascido. Você... Quando foi gerado, você está no ventre. No ventre. Quando você nasce, você sai daquele ventre. Observe só. Você, quando é gerado dentro do ventre, vou ver se eu consigo sublinhar aqui para que entenda. Olha só. Deixa eu botar aqui mais para que as pessoas compreendam. Santificação, e aqui fora está o bebê nascido. Olha só. Vamos entender aqui isso aqui passo a passo. Você assim, você tem, aqui eu tenho uma criança gerada, isso aqui nós chamamos de santificação. Aqui eu tenho uma criança que já nasceu, que nasce, que saiu do ventre. Observe só comigo aqui. Você vai entender o seguinte, quero que você entenda perfeitamente, olha. Quando você está dentro do ventre, o profeta chamou que isso é gerado em santificação. Você aqui tem uma vida, mas uma vida diferente. Veja, tem pessoas que estão
Eu vou explicar isso aqui depois pela palavra. Eles estão gerados. Mas esta pessoa só recebe o Espírito Santo quando ele nasce. Quando ela nasce de novo. É a mesma coisa do natural. Você está lá dentro do ventre de sua mãe. Ali tem uma vida pequena. Mas quando você sai, é que você passa a ser alma vivente. Passa a ser alma vivente. Então agora você passa a respirar a vida. Então existe uma diferença entre os gerados e o nascido. E você só recebe o Espírito Santo quando você nasce. Quando você sai do ventre, explicando no natural, uma criança está no ventre, ela não nasceu. Quando ela nasce, é que recebe o Espírito Santo. Então a pessoa só nasce, quando ele nasce de novo, é que ele recebe o Espírito Santo. Enquanto está no ventre, simboliza o quê? A santificação. Aí o que ocorre é que tem pessoas que morrem no ventre. E quando elas morrem no ventre, irmão Fabrício, é chamado de quê? De aborto. Então o que ocorre? Muitos cristãos têm sido abortados e não chegaram ao novo nascimento. Muitos chegaram até a santificação, mas não conseguiram receber o Espírito Santo. Vou passar para você que no próximo slide eu vou explicar isso aí mais profundo. Irmão Fabrício. Tudo bem. É perfeito, né? Essa parte aí de gerado, né? Só uma questão. Seria o novo nascimento a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo? Não seria a mesma coisa. Por quê? Porque essa criança que nasce... essa criança que nasce, ela ainda é um bebê. E esse bebê não chegou à idade da responsabilidade. Ele ainda precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado para que ele vá crescer, para que ele cresça. Aí o que ocorre? O que nós temos para poder crescer e chegar à maioridade? Nós temos 66 livros da Bíblia e temos 1.200 sermões do profeta nos explicando a revelação das Escrituras. Então isto vai fazer com que a gente cresça, chegue a uma maioridade, para chegar a uma adoção plena, e aí Deus dê para nós este poder tão grande que Ele quer dar, todas as suas promessas sejam concretizadas em nós, porque agora nós temos a responsabilidade para saber administrar bem aquilo que Deus nos dá. Prossiga. Perfeito. Isso é porque pode ser que surja essa dúvida, né, para alguém aí, na mente de alguém, né? Perfeito. Que eu já vi um debate por aí que a questão do novo nascimento seria a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo, e não é, né? O Bruno fala que não é. Novo nascimento é quando você crê na palavra, né? Nasce, né? E depois vem a adoção, que seria o batismo com o Espírito Santo, né? Que é o poder de Deus para poder usar os dons, né? E tudo mais, aquela questão que ele fala, né? Isso. Essa questão do dom do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Porque eu já vi essa controvérsia dentro da mensagem. Eu já vi essa controvérsia de que as pessoas, mas peraí, o novo nascimento é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo? E a gente vai dizer que não é, né? O novo nascimento é uma coisa, é nascido de novo, gerado uma nova vida ali, mas então ele vai ter que crescer para depois tomar, aquela criança que nasceu de novo vai tomar a responsabilidade para poder ser a palavra do Pai, né? Que é o batismo com o Espírito Santo e fogo, né? Que Cristo disse, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma poderá ver o reino de Deus. Verdade. Porque assim, nós temos nossos filhos, mas nós não podemos passar a responsabilidade para eles quando eles são bebês. Né? Eles têm que ser ensinados, têm que ser pessoas que cheguem a uma responsabilidade, a uma maturidade para poder assumir as coisas, para poder assumir grandes responsabilidades. Então Deus faz a mesma coisa. Seus filhos nascem, mas a partir do momento que nasce, você não está pronto para exercer toda a responsabilidade. Exatamente. Então você vai aprendendo, você vai crescendo. Quando você chega à maturidade, então você está pronto para Deus entregar para você, porque sabe que você é capaz de ser responsável pelas coisas do Pai. Cuidar das coisas do Pai. Você vê que lá no monte o profeta diz, no monte da transfiguração, que lá ele nos mostrou claro, quando ele diz, este é meu filho, a ele ouvi. Então ali ele estava mostrando uma cerimônia que havia lá no Velho Testamento, que teria que se cumprir aqui também com Jesus, a cerimônia de adoção, onde a palavra do pai vale tanto, ou a palavra do filho vale tanto quanto a do pai. Ou seja, o que o filho fala é a mesma coisa que o pai fala.
A ele ouvi. Este é meu filho amado em quem me compraz habitar. A ele ouvi. Então, ouça. Então ali ele estava mostrando que nós também, como verdadeiros filhos de Deus, chegaremos a este patamar também de uma adoção plena, onde Deus dará para nós. Isso. Deus não dará agora totalmente porque não estão prontos. Olha, você vê a bagunça desses pastores que tem aí. Né? Nem nasceram de novo. Muitos nem nasceram de novo, pastores que nasceram de novo. Aí, e a bagunça que está aí desses camaradas aí brigando por posições, por cargos, para ser protagonista, para ser grande. Deus vai entregar a este povo a grandeza que ele tem, a grandeza da sua palavra, todas as coisas maravilhosas que tem, como ele entregou para os discípulos lá no Pentecostes, porque lá ele entregou no Pentecostes, sim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Mas você acha que Cristo entregou no primeiro dia, quando ele chamou Pedro para ser apóstolo? Não. Não, teve que passar-se um tempo, esperar, até que estivesse pronto para receber aquilo. Quando recebeu, então aquilo prosseguiu avante. E nós também estamos aguardando isto. Nós queremos seguir como filhos obedientes para poder receber isto. Mas como a caminhada de Israel é a mesma caminhada da igreja, hoje nós estamos a rodear a montanha por causa desses velhos que bagunçaram a mensagem. Mas prossiga, eu estou falando muito, não estou deixando você falar. Perfeito, essa geração aí, muito entendido, né? Gerados pelo Espírito Santo. Tudo é Espírito Santo, né? Tudo é Deus que está fazendo a obra, né? Tudo é pela palavra, tudo é através do seu Espírito. Está explicado, eu creio que as pessoas estão entendendo, né? Para depois não fazer confusão, né? Para depois não estar entendendo que a gente está fazendo novo nascimento é uma coisa e batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E é claro que você passa por esse processo, né? Gerado pela palavra, gerados de novo pela palavra. Gerado por denominação vai virar o quê? Um aborto. Aliás, não entra, né? Não casa os cromossomos. Não tem cromossomo ali, né? É como pegar um animal e uma mulher. Não vai, os cromossomos não encaixam. É como eles estão fazendo aí, né? Não gera filhos. Não gera filho, gera morte, já é morte no ventre, né? Não tem como ter multiplicação de células sadias, não cruza. Então, perfeito, irmão Gutenberg, perfeito, eu entendi perfeitamente. Eu creio que nossos irmãos também estão entendendo o assunto, que é uma coisa natural que mostra o espiritual claramente. Perfeitamente. Eu vou compartilhar aqui outra tela para que eu mostre mais claro aqui, para que as pessoas vejam como é que é aqui mais ou menos. Que é o seguinte, eu vou ilustrar isso aqui. Deixa eu aparecer aqui para a gente aqui. Pronto, muito bem, olha só. Deixa eu destacar aqui para vocês entender claramente como é que é. Eu vou usando aqui o lápis para ficar melhor. Pronto, aqui eu tenho o seguinte, olha. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Aqui. Pronto, olha. Essa mulher simboliza a igreja. Aqui em cima eu botei a igreja. Para que você... Tá dando uma falhazinha nos slides. Na voz, né? Acabou a internet caindo aqui. Na voz. Foi. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Muito bem. A internet tá fracando. Voltando. Vamos lá. Olha só. Deixa eu voltar aqui a circulação aqui. Pronto. Aqui eu tenho a igreja, uma mulher representando a igreja. Você está vendo direitinho aí, né? Circulação. Perfeito. Tá funcionando direitinho. Pronto. Aqui eu tenho Cristo, a palavra. A palavra. A palavra é quem nos gera. Você vai ver que lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz, nós somos gerados de semente incorruptíveis pela palavra de Deus. A palavra é quem nos gera. Quando esse bebê que está aqui, ele vai ter santo. Nascimento. É quando um bebê está aqui no natural, ele tem vida. Mas quando ele sai, é que ele passa a ser alma vivente. Alma vivente. Certo? Tá dando para entender aí? A circulação tá certa? Tá correta? Tá, beleza. Até hora de dar umas travadazinhas, mas vamos continuar.
Vamos. Eu acho que as pessoas vão compreender. Vamos. Deixa eu ver aqui como é que tá. Isso. Que eu tenho que ver aqui na tela e no coisa. Então veja. Observa aqui o que eu estou dizendo para vocês. Cristo, a palavra, nos gera. Esta mulher simboliza a igreja. Esse bebê que está fora é uma pessoa nascida, simboliza um novo nascimento. E quando você tem um novo nascimento, você recebe o Espírito Santo. Eu coloquei aqui uma pombinha representando o Espírito Santo para ilustrar que você recebe o Espírito Santo. Agora, eu pergunto assim, que, como você falou aí, bem frisado aí, o seguinte. Não sei porque se está travando não, mas vamos lá. A gente vai fazer as melhoras depois. Olha só, como você frisou aí direitinho pra gente aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta aqui. Olha. Cristo só pode gerar um filho dele através de quem? Da igreja verdadeira. Se isso aqui fosse uma igreja batista, Fabrício, Cristo entraria aqui? De maneira nenhuma. Porque não. Se isso fosse a vida é diferente, né? A vida é diferente. Se isso fosse uma Assembleia de Deus, dá certo? Não. Não dava certo, né? Acho que foi. Se uma católica não daria certo. Estamos tendo problema de travamento. Voltou aqui? Trava. É o seu aí ou é o meu aqui? Travamento, foi? Pronto. Pode ser que seja o seu aí, não sei. Ou o meu aqui, acho que está travando os dois. Mas veja. Pronto. Se essa igreja fosse uma igreja batista, como eu frisei para vocês, Cristo não entraria aí para gerar. Jamais. Se fosse uma Assembleia de Deus, Cristo jamais geraria alguma coisa aí. Não. Para ele gerar, tem que ser pela noiva, pela igreja verdadeira. Certo? E quando este bebê nasce, recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o selo da redenção. Os nascidos de novo herdarão o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Jesus nunca disse, não, sei lá no ventre já gerado, você já herdou. Não. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Agora também nós vamos ter os filhos do diabo, como eu coloquei aqui. Eu tenho aí um desenho do diabo aqui. E o diabo vai vir em várias igrejas e vai gerar filhos. Não na igreja verdadeira, mas em uma mulher, como eu frisei aqui. Ele vai em uma igreja, mulher tipifica igreja, ele vai gerar também os seus filhos, assim como existem os filhos do maligno. Como existem os filhos do maligno? No natural e no espiritual. Assim como Caim era do maligno, na terra também existem os filhos do maligno, que estarão aí. Irmão Fabrício. Não, perfeito, irmão, isso é verdade. Gerado por Cristo, né? Gera vida eterna, né? Novo nascimento. O problema é que muitos são abortados antes dessa geração, né? Antes desse contato, né, com a vida, que são lá no início, é que são abortados e não são gerados, não nascem, então não tem como ter vida, não creram na palavra, de alguma maneira ficaram pelo caminho, né? Muitos ficam pelo caminho. Muitas pessoas dentro da igreja e dentro da própria igreja, que é mulher, né? Uns são gerados por Deus e outros são gerados pelo espírito errado. Como é complicado nessa questão aí, né? Porque igreja é só igreja, né? Tudo é mulher. Dentro daquele sistema, dentro daquilo ali, tem muitos gerados pelo diabo. Uma igreja que prega assim, eu quero mostrar para os irmãos assim, que naquele mesmo lugar, joio e trigo, né? Ali naquele, você vê que na igreja de Cristo tinha joio e trigo ali. É uma coisa, na semente na questão de Eva, né? O mesmo ventre que gerou Abel, gerou o Caim, né? É uma coisa também a pensar sobre isso, não é? Porque a igreja é mulher, né? A mulher. Ela pode receber tanto uma semente verdadeira como uma semente falsa, né? Assim. Perfeito. Pode sim, porque é mulher, né? É tanto que tem igrejas aí, né? Tem muitas igrejas na Terra, né? Agora a igreja de Cristo, ela não vai dar lugar ao inimigo, né? Para gerar filhos do diabo, gera semente corruptível, semente diabólica, de maneira nenhuma. Ela preza, ela zela por aquilo que é verdadeiro. É isso aí. A igreja de Cristo tem muito cuidado com isso, para não ouvir do homem
e gerar filhos do maligno, gerar filhos daquele homem ali. Mas se nós somos igreja de Deus, homem, filho de Deus, porque ouvimos a palavra de Deus. É isso que eu quero mostrar, porque a gente vai entender que tem muita gente religiosa quando nunca foi gerado por Deus, foi gerado pelo inimigo. E tem muitos também, mas podemos pegar também a semente, a parábola da semente, né? Aquela parábola do semeador que saiu a semear a semente, e aí eles não produzem frutos, né? Nascem ali, mas não produzem, eles são abortados, de alguma maneira sufocados, e não produz corretamente. Essa é uma coisa bem que é difícil de explicar para as pessoas, né? Porque é uma coisa mais profunda, né? E aí é com a vida, e as pessoas vão mostrar com a vida, com os seus atos, com a sua maneira de crer, se realmente são filhos de Deus ou não. Se foram gerados pela semente palavra original, ou gerados por uma semente denominacional, pagã, de alguma coisa. E eu creio que também, da maneira que está sendo, muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra verdadeira, né, eles não geram, né? Você está com a palavra ali, mas de alguma maneira eles não nascem. No meio do caminho vamos dizer que são os fronteiriços, são as pessoas fronteiriças, vêm no caminhado, vêm até a santificação, tudo, né? Mas não nascem de novo, não nascem, que a gente vai pegar uma semente, você vê que você planta a semente ali, e ela não nasce, ela arruína a semente, mas não nasce, atrofia a semente na terra, mas não nasceu de novo. Quer dizer, é uma coisa condenada, não tem semente, não vai produzir nada ali. Creio que seja por aí, essa nossa live, nesse sentido, né? Gerados... Isso, os gerados e os nascidos. Porque, assim, e os nascidos. Você vai pegar o seguinte, a figura de um pastor verdadeiro é que Cristo vem a ele através da palavra e ele semeia esta palavra verdadeira, porque a palavra é a semente, é o germe de vida que vai gerar. Então ele semeia esta palavra na igreja, e esta igreja é a mulher. Ele semeia este germe de vida nesta mulher, na igreja. Para quê? Para gerar filhos de Deus. Geras filhos de Deus. Esses filhos de Deus vão nascer. Agora, esse pastor, ele primeiro precisa ter um novo nascimento para isso, para poder gerar também outras pessoas. Porque se ele não tiver, não vai gerar. A semente de vida não estará nele para gerar. Então, o que ocorre? Pode acontecer de um filho de Deus só ser gerado e não ser nascido? Pode. Pode. Ao longo do caminho ele foi gerado, mas ele não conseguiu nascer. Ele foi abortado. Ele foi abortado. Agora, e o que ocorre? Ele foi abortado. E os abortos, Deus sabe o que é que vai fazer com eles, né? Então, você vê que Jó, ele chegou a dizer assim, um aborto seria melhor do que eu. Por quê? Um aborto não viria o sofrimento que eu estou vendo. O que eu estou passando, as coisas que eu estou passando. Então Jó chegou a dizer isto aí. Certo? Então o que ocorre? Vamos pegar assim. Você tem 2 ismos agora aqui na Paraíba pesado. Pesado. Triste. Se houver filhos de Deus gerados por estes ismos, será que eles vão nascer? Vão não. Vão ser abortados. Não, vão não. Agora, é o que nós vamos ler em Deuteronômio aqui, que a gente tem que ter cuidado nisto, porque se eu aborto uma pessoa, eu pagarei as consequências por aquilo que eu fiz. Certo? Então aqui você tem 2 ismos errados, contrário à palavra, um acreditando que a salvação é familiar, coletiva, e o outro dizendo que o sangue não salva. Esses 2 ismos estão brigando. Esses 2 ismos levam pessoas a nascer de novo? Não. Não pode. Não. Não tem como. Agora, se tiver dentro da igreja deles pessoas que foram geradas, que estão no ventre para nascer, mas eles não têm eles não conseguem fazer com que essas pessoas venham nascer de novo. É o que está acontecendo em muitas igrejas. Verdade. Gerados e santificados, mas que nunca conseguiram nascer de novo.
nunca problema, conseguiram. Que problema? Que Problema coisa séria, seríssimo. grande. Problema E seríssimo. eu digo ao senhor, irmão, Seríssimo mesmo. eu acho que tem acontecido demais isso dentro das igrejas, viu? Dentro da mensagem. Viu? Pessoas que nunca nasceram, foram abortados, né? Tem até um ditado, né? Esse é um abortado, né? A pessoa não... Tem uma brincadeira que diz por aqui. É um abortado, quer dizer, não tem teria chances, mas aí no caminho, né, nasceu e é um assunto, a gente pegar no natural e trazer para o espiritual. Isso tem pessoas que realmente você vê que ele não nasce, ele fica ali e não nasceu. Então, com o tempo, nasce morto, né? Não nasce morto, nasce sem vida. Não está ali um corpo. Pode até ter movimento ali, mas depois é uma coisa que tem que ser expulsa, jogar fora, né? Tem que uma vida que é tremendo esse assunto, irmão. Muito, muito, muito. É a se pensar isso, sabia? Porque a gente vê que pessoas que estão dentro da igreja foram gerados, ouviram a palavra, mas não gera, não nasce, não cresce, né? A ponto de nascer. Não cresce, Justamente. Não tem ovo. Se você fazer como é que se diz hoje? Se você fizer uma ultrassonografia, né? Você vai ver que ali tá ali, mas morreu. Tem que tirar fora, que vai matar a igreja. Vai matar. Se tiver de ter uma igreja, alguém assim, vai matar, tem que tirar fora. E o problema é na concepção, não é? É como que a pessoa creu no início. Em algum momento ele não creu corretamente e gerou uma coisa ali que matou. Isso aqui é o que o profeta diz na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, está aparecendo na tela. Eu não vou usar o lápis, não, para que não trave, É isso. Mas eu queria detalhar isso aqui bem detalhado, mas pode ser que em outra ocasião eu detalhe isso aqui bem detalhado para que as pessoas entendam, através de gráficos, para que as pessoas entendam. Mas veja, o profeta diz assim, ó, agora qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo com o Espírito Santo, aí ele completa aqui, o batismo com o Espírito Santo, Efésios 4:30, aí diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o profeta falava novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, mas a gente entende. Quando a gente vai ler todas as mensagens, a gente sabe que tem uma diferença entre novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes ele trocava isso aí, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento. Mas quando a gente harmoniza todas as mensagens, a gente vê que existe uma diferença aqui. Então veja, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da vossa redenção. Quando eles nascerem de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito, devo admitir isto, porém até que você seja nascido. Eis um bebê que é gerado no ventre de sua mãe, que tem uma espécie de vida. Aquilo, veja, uma vida, suas pequenas. As pequenas células em seu corpo estão se torcendo e chutando e pulando assim. Porém, quando nasce, ele recebe, a irmã Brana bate palma, diz, imitando uma palmada. Assim, ele recebe uma palmada. Assim, e então ele grita e se torna uma alma vivente. Só se torna uma alma vivente quando nasce. Só nasce de novo quando recebe o Espírito Santo. Isso é verdade. Então aí nós temos o seguinte. Eu vou só colocar aqui outra aqui para a gente detalhar isso aqui. Olha só. Nas Escrituras. Nas Escrituras diz assim pra gente. Ó, se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Olha só. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? O seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui na tela. Estava escrevendo para Moisés e dizendo assim, olha, se dois homens pelejarem e ferir uma mulher grávida, tá dois homens ali brigando, coisando. A mulher grávida vai tentar apartar. Vai tentar apartar. E for causa que ela aborte, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Então, observe, havia uma multa para que, se dois homens estivessem brigando e ferisse aquela mulher, porque
Deus estava falando isso para Moisés, Fabrício, porque isso iria acontecer, porque na mente de Deus ele já sabia das coisas, certo? Então já deixou essa lei, porque caso viesse a acontecer, já tinha lei para fazer o julgamento sobre isso. Então, pagaria uma multa, teria uma penalidade por aquilo, conforme o marido da mulher e os juízes julgassem. O que ocorre? Deixa eu botar aqui na tela aqui para que as pessoas vejam. Eu tenho assim, ó. Eu tenho a mulher simboliza a igreja, e eu tenho um pastor de um lado, um ismo, e um pastor do outro lado, outro ismo. Esses dois ismos, agora que nós estamos vendo aqui na Paraíba, vamos colocar esses dois exemplos. A gente não iria mais falar sobre isso, mas não tem jeito não. Não tem como mais pregar o evangelho sem atacar os falsos, não. Não tem como. Ao tempo que nós estamos vivendo, não tem como mais. Então, esses dois ismos brigam. Você sabe que eles brigam entre si. Mas se aqui, nessa igreja deles, tiver uma pessoa gerada pela palavra, eles vão abortar esta pessoa. E haverá penalidade para eles. Haverá penalidades para eles. Então, a briga está montada. Agora eu digo uma coisa, é briga de ismo pesada. Você tem aqui o pastor tal. Deixa eu voltar a tela aqui. Deixa eu só dar um toque para se tem algum celular ligado aqui, para ver se a minha internet também está travando. Muito bem, olha só. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aí, por favor, Manuela. Tá travando aqui, Manuela. Vai ser desligando o celular ali melhor aqui. Pronto. Olha só. Vamos voltando aqui para a gente ver aqui se vai dar certo. Olha. Deixa eu explicar aqui para que as pessoas. Não sei porque eu estou dando esse problema, mas nós vamos melhorando. Olha só. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui, que está travando aqui. Olha só. Deixa eu botar aqui de novo na tela para vocês verem. Dá uma paciênciazinha aí que a gente chega lá. Dá certo. Faço mesmo igual o meu menino pequeno desse. Devagarinho a gente chega. Devagarinho a gente chega. Olha só. De forma que eu tenho aqui. Tá aí, né? Está na tela? Tá ok. Na tela, pronto. Eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor tal aqui, que é um ismo. Tem outro pastor do outro lado, que é outro ismo. Porém, esses pastores dizem que crê no profeta, tem batismo bíblico, tem santa ceia correta, tem várias coisas corretas. E aqui nós temos a igreja deles. De cada um, certo? E eles começam a brigar entre si. Um dizendo que a salvação é familiar e o outro dizendo que o sangue não salva. Então aqui nós temos dois ismos na Paraíba. Esses dois ismos estão brigando. Havendo ali, dentro da igreja deles, uma pessoa que está sendo gerada pela palavra vai acabar sendo abortada e não nascerá de novo. Aí é responsabilidade deles, eles serão multados por aquilo que estão fazendo. Isto é claro, isto é correto, isto é Bíblia. Eles pagarão por isso. Abortaram um filho de Deus. Eu entendo, eu creio, eu não tenho base para dizer isso, que as pessoas não entendam. Eu creio que todas as crianças que foram abortadas têm a sua salvação. Eu acredito, eu não tenho Bíblia e para dizer assim, isso aqui é uma concepção minha, porque eles não tiveram a chance de chegar, Deus cuidará deles. E eu creio também que dentro da mensagem, esses cristãos que foram abortados por causa de briga de pastores, por causa de ismo, doutrinas falsas, tudo isto, eles também terão a sua salvação. Mesmo sem ter nascido de novo, mas ali eles foram abortos por causa de quem? Por causa de outros. Porque seguisse o curso natural das coisas, eles iriam nascer. Iria nascer ou não iria? Se continuasse pregando a palavra verdadeira, ensinando o que é correto, não tinha jeito. Este homem iria nascer de novo. Mas aí houve um aborto.
os que fizeram tal coisa vão pagar as consequências, mas o que foi abortado não tem culpa de nada. Irmão Fabrício. É um assunto bem, assim, profundo, né? A gente, então, claro que isso é uma conjectura do senhor, né? Que o senhor fez agora aí. Conjectura, né? Conjectura, um quadro, porque aí mostrar o melhor. Para que as pessoas não venham chegar a dizer para mim que eu afirmei isso aqui. Não afirmei, não. Eu sou um homem e posso falhar. Se a minha conjectura falhar, falhou. É de um homem. É de um homem, verdade, né? De um então, homem, sim. Isso. Nós temos base, né, bíblica para falar, né? Os novos nascidos terão vida eterna, né? Aí sim. Isso, nós temos base aí podemos disso, afirmar categoricamente, nós podemos. Categoricamente. Sem novo nascimento não tem vida eterna. Absolutamente, porque agora no caso de um aborto que Deus é quem sabe de tudo isso, né? Uma coisa profunda demais, né? Agora no caso da igreja, assim, a culpa com certeza será grande para os tais, porque se estão se matando, né? E a mulher, infelizmente, irmão, a igreja entra nessa situação, sabe? Porque o que eles fazem? O que eles fazem? Eles fazem com que os fiéis se tornem contra aquele homem. E uma igreja contra a outra, né? Se aquele marido tem uma mulher, aquele lá também tem outra. E eles fazem com que os irmãos briguem, se matem, né? E às vezes aquelas duas mulheres, às vezes elas estão grávidas. Tem filhos sendo gerados. E aí ela começa, eu vi muito isso aqui. Irmãos no meio da rua brigando, discutindo, coisa que eu nunca fiz com nenhum deles. Eu conheço deles o que falava mal e hoje está lá dentro. E outros que absolutamente estão porque não tem jeito de estar de outro lugar. Mas isso é muito complexo o assunto, né? Mas a gente está mostrando claramente que isso existe mesmo. Que é uma pena que existe, né? Mas como a Bíblia já advertia, né? Já advertia no natural, que lá é uma sombra, o Velho Testamento, e porque também há um real aqui, e o Senhor mostra com propriedade mesmo, que é isso, deveria, né? Nós depois aprofundarmos mais isso, porque é um assunto. Nós vamos aprofundar e vai melhorar aqui mais também a tela, para que a gente possa mostrar mais o quadro mais claro, né? Porque realmente, irmão, quantas pessoas que foram abortadas ali, sabe, com 8, já para nascer, já com as ânsias de nascer. Agora um miserável entra ali e causa uma briga, uma discussão, uma divisão, e aquela pessoa que estava tão bem, daqui a pouco se desvia, daqui a pouco está no mundo, daqui a pouco eles liberam doutrinas falsas e mata, daqui a pouco libera falsos costumes, daqui a pouco a gente vê que eles estão liberando calça comprida. Aquela pessoa estava tão bem, e aí isso é matar, isso é não deixar as pessoas nascerem de novo. Que culpa terão, viu? Terríveis. Eu digo ao senhor, esse assunto, da maneira que nós estamos tratando aqui, olha, poucos tratam disso, viu? Da maneira que eu já pensei muito nesse assunto. E o senhor, com propriedade, tem mostrado aqui nessa live que é desse jeito. Que é desse jeito. Temos uma travadazinha aqui na live, né? Mas a gente vai voltar daqui a pouco, porque a internet está um pouco... Acho que deve ser lá na live do irmão, está travando um pouco, mas que Deus possa continuar nos ajudando, irmãos e irmãs, vendo quanto que isso é sério, né? Vendo quanto que isso é importantíssimo, a gente nascer de novo, gerado pela palavra incorruptível de Cristo Jesus. E sendo gerado de novo, né? Se permanecer, perseverar até o fim, né? Isso gerará a vida eterna. Com certeza. Louvado seja Deus. E agora eu estou só na live. E agora estou só. Que Deus possa... claro que isso porque é uma questão de técnica, né? De som, de vídeo. Usamos um aplicativo de vídeo e aí de transmissão, quer dizer. E aí aqui lá, se a internet cai um pouco, ele corta. Mas... Como Deus é bom, irmão, isso é um privilégio nosso, estar ouvindo isso, estamos ouvindo, aprendendo assim, porque é coisas que nos edificam, nos coloca, sabe, ter uma base bíblica para podermos saber do que estamos falando e ter certeza de que somos realmente nascidos de novo. Será que, quantas pessoas, será que você foi um gerado? Será que você está sendo gerado? Será que você não é um abortado? É você que tem que responder essa pergunta para você mesmo.
Porque se é um abortado, meu amigo, nunca vai nascer de novo, nunca poderá ter vida eterna, nunca poderá ver as coisas de Deus, nunca poderá entrar no reino dos céus. É um assunto bem profundo, o irmão escolheu muito bem a live, né, o assunto para essa live. Então, eu creio que nós estamos já chegando também no final da live aqui, né, e só nos resta agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós voltaremos na próxima oportunidade com este assunto. Olha, está de volta aí? Voltei, o meu computador reiniciou aqui, mas você continuou, né? Continuei aqui mostrando quanto que esse assunto é maravilhoso e que Deus possa iluminar as pessoas, né? Porque estava dizendo para eles aqui, porque será que quantos que estão sendo gerados, né? E até muitos abortados, né? Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Quantos que nessa caminhada são abortados, estão sendo gerados, e todos que já nasceram de novo, e outros que já estão com o batismo, até um batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus. Que cada um tem uma... E ainda nós temos o seguinte: os que foram abortados, nós tivemos os que nasceram prematuros também, né? Fora do tempo. Também tem isso. E tem aqueles que morreram prematuramente. Mesmo depois de nascido, mataram eles prematuramente por causa de briga de pastores, de ismo, disso, daquilo. Mataram muitas pessoas. Mau testemunho de pastores mataram pessoas prematuramente. Nascer de novo, terão vida eterna, mas não produziram frutos, né? Não produziram, não cresceram, não... Uma vida, sim, mas a vida tem que ser plena, né? A pessoa tem que crescer e ser educado na palavra, e aprender mais, e chegar até a maturidade mesmo, que é a adoção. E muitos morreram como bebês. Muitos morreram ainda, nascidos, morreram como bebês. É um assunto, irmão Gutenberg, que Deus possa abrir cada vez mais o nosso entendimento, né, para isso. Porque não é fácil mostrar isso, não é fácil assim, sabe? A ponto de as pessoas verem mesmo, porque são fases, né? São etapas da vida de um crente, nasceu de novo. Olha, eu não tinha visto ninguém, por mais sábio que as pessoas te mostrem aí, mas esse assunto talvez eu não tenha ouvido assim, sabe? A gente está mostrando aqui, ainda superficialmente, né? A gente pode ainda voltar, aprofundar mais isso aí, mostrar de forma mais clara nos gráficos aqui, para que as pessoas compreendam. Então nós vamos chegar ao final aqui, finalizar nossa live. Tivemos os contratempos aqui, mas nós vamos melhorando a cada dia. Porque eu tive que mudar aqui o sistema operacional, mas agora está melhorando bastante, vai melhorar mais. Então é o seguinte, eu quero deixar para que você entenda. Os gerados que estão no ventre e os nascidos só recebem o Espírito Santo quando nasce. Então você nasceu de novo. Só vou deixar um parágrafo aqui do profeta finalizando para que você entenda o que ele diz para nós aqui. Claramente, olha só. Diz para nós aqui, ó. Veja comigo aqui, ele diz, ó. O Espírito Santo, você está crendo na vida eterna. Mas quando o Espírito Santo chega, aquilo é vida eterna. Você está crendo. Você é gerado do Espírito em santificação. Mas nunca nascido do Espírito até que o Espírito Santo entra. Isto é correto. Um bebê recebe vida no ventre de sua mãe. Os pequenos músculos estão se agitando. É uma vida, porém é uma vida diferente de quando ele respira o sopro da vida, através das narinas. É diferente. Isto é o que é. Pronto, eu já li esse parágrafo, mas só para que você entenda. Para reforçar aqui, para que as pessoas vejam. O irmão Branco está deixando claro para nós que um gerado não é um nascido. O gerado vai nascer, mas ele só recebe o Espírito Santo quando nasce. Então, quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque quando ele nasce de novo, irmão Fabrício, ele recebe o fôlego da vida eterna. Isso. Então aquele vídeo que eu coloquei assim, que uma vaca vive 15 anos porque recebeu o fôlego de vida de 15 anos. O cavalo vive 1000 anos porque recebeu o fôlego de vida de 1000 anos. Nós vivemos 80, 70, 80. Talvez chegamos a 100, não sei. 110, não sei, pela robustez. Porque recebemos o fôlego de vida para isto. Agora, o fôlego de vida que nós recebemos da eternidade, aí é para ser eterno. E quem é esse fôlego de vida? O Espírito Santo. E como você recebe ele? Através do novo nascimento. Novo nascimento. Agora, nasci.
Eu vou prosseguir me alimentando da palavra de Deus, assim como uma criança vai se alimentando, se nutrindo para poder crescer. Eu espero que eu não seja cortado prematuramente. Muito menos eu. Prematuramente, que ser cortado. Porque a Bíblia fala na morte prematura. Né? Muitas pessoas no natural morreram prematuramente. Por quê? Porque fizeram extravagâncias na vida. Certo? Então, isto está tudo no plano de Deus. Deus sabe, Deus já conhecia que isto iria acontecer. De pessoas tomar a estrada errada e acabar morrendo, porque tudo já estava no plano de Deus. Conheci um jovem aqui, um rapaz aqui de 17 anos. O rapaz saiu da casa do seu pai para poder vir na rua, morar no sítio. Pai, eu vou na rua de moto. Foi. Chegou aqui, se encontrou com a menina disse, vamos para tal cidade? Dizendo que vinha para a rua, vamos para tal cidade. Foi para tal cidade, se acidentou e morreu. Quando chegou a notícia na casa do pai, o desastre. Teu filho está morto em tal lugar. Ora, meu menino saiu daqui dizendo que ia para a cidade. E voltava já. Aí, o que recebe a notícia? O menino está morto. Um menino com 17, 18 anos. Observe. A desobediência trouxe uma morte prematura. Pode acontecer de pessoas também nascerem de novo, irmão Fabrício, e ao longo da sua estrada, cair numa estrada errada, desobedecer e morrer, morte prematura também. É forte, é profundo, mas eu espero que tenha pelo menos um relance aí, para que as pessoas entendam mais ou menos. E quem quiser fazer sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição. Então nós chegamos aqui ao final da nossa live. Você quer falar mais alguma coisa? Pode Não, seguir. perfeito. Só para ficar mais ainda frisado que nós não cremos que novo nascimento seria o batismo, né? Isso. O batismo com o Espírito Santo é o batismo com poder. Chegar à maturidade, adoção, né? É maturidade para exercer toda a para poder governar, né? Governar no lugar do pai. Você acha que um pai vai entregar uma empresa? Um pai tem uma empresa ali lucrando. Ele vai entregar para um jovem adolescente que não sabe de nada? Pois é. Ele vai quebrar a empresa, vai acabar com a empresa e coisa. Não vai entregar. Então Deus também faz assim. Deus não vai entregar a sua glória, o seu poder, tudo isso. Ele vai entregar. Para filhos que têm adoção, vai entregar. Ele vai entregar sim. Mas agora para filhos, para qualquer um, não vai fazer. Mesmo nascido na casa do pai, a Bíblia diz que ele não tem diferença de servo, né? Até que chegue a adoção, né? Isso, justamente. A maturidade, a maioridade, a fase da responsabilidade, aí sim. Este aí é capaz de dizer assim, a ele ouvia. Olha, vocês aí, ouça ele, porque a palavra dele vale tanto quanto nele, a minha. Eu estou nele. Não é ele, sou eu que estou aí avalizando por ele. É quando chega o batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo? Com certeza, que é a nova vida, né? Você recebe não a vida mais do mundo, mas a vida de Cristo. E aí você é gerado, tem vida eterna. Consequentemente, tem que perseverar até o fim para receber o Espírito Santo, que é o selo, né, da redenção até que Cristo volte, né? Até que o dia da redenção, como diz Efésios 4:30, como foi citado aí pelo profeta. Perfeito, irmão. Perfeitíssimo, viu? A coisa está alinhadíssima. Pois é isso aí, pronto. Então, muito bem, já esperamos que ajude a cada um, né? Ajude as pessoas que estão assistindo, porque a condição que nós estamos hoje é uma condição triste. A condição está triste. Cada pessoa que vem conversar comigo no WhatsApp, eu digo, olha, nós estamos numa condição horrível. A briga está feia, a condição está horrível. E o que nós temos que fazer? Se apegar a Deus e se apegar à sua palavra. Isso. Porque nós estamos num tempo assim, aquele velho ditado, salve-se quem puder. Como é que é? Nós não vamos usar o ditado assim, salve-se quem puder, porque não, salve-se quem puder assim, porque a condição está tão horrível que você individualmente corra para a palavra, corra para Deus, fique com a verdade, porque senão ficar com esses homens que estão aí vai ser morte. Vai ser aborto ou morte prematura. Ou morte prematura. Verdade. Os que já foram nascidos, morte prematura. Os que não foram nascidos, aborto. Abortados. Uma dessas duas coisas. É isso que vai acontecer. Então que Deus abençoe a todos grandemente. Foi um prazer estar de volta. Pedimos perdão aqui pelos contratempos, mas nós voltaremos a melhorar cada vez mais. Vamos melhorar cada vez mais
tudo isso. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente, eu espero que ajude. Não estamos aqui para denegrir, para falar mal de ninguém. Citamos aqui os 2 ismos, porque são ismos, gente. São ismos. Não tem como. A doutrina errada vai levar a pessoa à perdição. Então, você tem que ver, porque são ismos. E nós não podemos negar isso. Temos que pregar a verdade. Então, que Deus abençoe grandemente. Irmão Fabrício. Meu shalom a todos os irmãos e irmãs, e que Deus continue abençoando nossos irmãos ouvintes. E compartilha e deixa um comentário, se né, tem alguma indagação, né, irmão? Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós não pedimos um likezinho porque gostamos de like, não. Nós pedimos isso aqui, sabe para quê? Para que o Facebook repasse para mais gente. É isso aí. Repasse para mais gente, sabe? Só para isso, só para a verdade chegar para as pessoas, sabe? Porque nem nada cadastrado nós temos, né? Para receber nada. É isso aí. Então, que o senhor termine orando, né? Termina orando aí hoje. Amém. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, rendemos graças a Ti por mais esta live. Ajude, meu Deus, aqueles que estão do outro lado, que o Senhor abra o coração e o entendimento para que vejam a verdade que está sendo pregada. Nosso intuito não é crescer naturalmente ou se tornar famoso. Não, é somente propagar a Tua palavra, que é a verdade. Fazer com que esta verdade chegue a mais pessoas. Pessoas sejam alcançadas. E não tenha um aborto e nenhuma morte prematura. Deus, rogamos a Ti. Suplicamos a Ti. Abençoe cada um que assistiu, aqueles que vão assistir. E se houver algum enfermo, que o Senhor cure e liberte de toda enfermidade. O Senhor é curador, o Senhor é transformador e libertador. Agradecemos a Ti por tudo. E com as Tuas bênçãos, vamos melhorar, com as Tuas bênçãos, vamos melhorar cada vez mais. Os contratempos que houve, nós vamos aperfeiçoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Shalom, shalom. Forte abraço, shalom a todos. Até a próxima. Amém.